Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé. Nossa saudação a você que acompanha na estreia na Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite. Você que acompanha na estreia também no YouTube, no Facebook da Diocese de Caxias do Sul, neste mesmo horário. Você que nos acompanha na reprise na Rádio Miriam Caravaggio aos domingos, das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 horas, também na TV Serra, canal 526 da NET, nas segundas e terças-feiras, e também na Rádio Amar e Servir, da província dos Jesuítas do Brasil. Nossa saudação e nosso convite para que você se inscreva no YouTube da Diocese de Caxias do Sul, no nosso canal. Basta clicar em Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que nós publicamos a cada semana. Nosso Razões da Fé desta semana é um pouco diferente, porque ele foi gravado em algumas etapas. Ele foi gravado durante o 9º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação, que aconteceu entre os dias 24 e 26 de julho, lá em Aparecida, no Santuário Nacional. Nós conversamos com alguns bispos, dentre os quais Dom Juarez Albino Destro, auxiliar de Porto Alegre e referencial para a comunicação aqui no nosso Regional Sul 3, e também o Dom Edilson Nobre, que é membro da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB, e também Dom Hamilton Manuel da Silva, bispo de Guarapuava e também membro da Comissão para a Comunicação da CNBB, justamente para entender um pouco melhor a relação entre comunicação e as novas diretrizes da ação evangelizadora, documento final do Sínodo e todos esses caminhos por onde nós vamos ir surfando nos próximos anos, né? São caminhos importantes, interessantes e que vão nos ajudar, enquanto comunicação da Igreja Católica, a seguir também, como nos pede o Papa Francisco, nos pede o Papa Leão XIV, seguindo a unidade da Igreja nesta dimensão da comunhão, na dimensão da participação e na dimensão missionária. E nós começamos este bloco, então, com Dom Juarez Albino Destro, que é bispo auxiliar de Porto Alegre e nosso referencial para a comunicação no Rio Grande do Sul. Olá, Dom Juarez, obrigado pela presença. Um prazer estar aqui com vocês em Aparecida, nesse ambiente sagrado. E aos pés de Nossa Senhora queremos refletir sobre comunicação e evangelização, né? A pastoral da comunicação e a sua importância na evangelização, não só no Brasil, né? No mundo inteiro, porque nós temos pessoas que vieram de outros países, sobretudo o assessor de ontem. Exatamente, o Paolo Ruffini, que é o então prefeito do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé. Dom Juarez, contextualiza para nós, a partir deste olhar também das novas diretrizes, o senhor que participou também da Assembleia dos Bispos lá no mês de abril, como a gente pode, enquanto comunicadores, abordar diretamente essas novas diretrizes no caminho de evangelização da Igreja no Brasil? Pois é, você lembrou bem, em abril estivemos aqui, os bispos do Brasil inteiro, quase 500 pessoas, e aprovamos as diretrizes depois de um processo sinodal, né? Começamos em 2021, Exato. Se não me falha a memória. Então é um texto construído a várias mãos, um processo sinodal, participativo, começou lá nas bases, todos puderam participar, dar a sua opinião. E apesar de tudo isso, depois de vários anos, ainda na Assembleia, muitas emendas, enfim, o texto saiu e as diretrizes... O objetivo geral é evangelizar, anunciar. Só isso já é comunicação, né? Ontem, um dos assessores, o Dom Valdir, se não me falha a memória, falava isso. Comunicar é evangelizar é comunicar. Então, pastoral da comunicação, ela entra em cheio nesse aspecto. Agora, a comunicação também está no formar uma igreja sinodal. Porque a essência de uma igreja sinodal que é participativa exige uma escuta recíproca, não é uma escuta qualquer. E também não é só ficar escutando, não é só ficar falando. Você tem que respeitar o outro que está do seu lado,
a comunidade que está do seu lado, e juntos, né, escutando a todos, porque todos nós temos o Espírito Santo pelo batismo, né? A igreja chama isso de sensus fidei, né? Ou seja, se todos nós, pelo batismo, recebemos o Espírito Santo, todos nós devemos ser escutados, né? Devemos ajudar a construir essa igreja, não só esperar bispos, padres, talvez a vida consagrada, não é só esperar os que estão ali animando, mas é se sentir parte dessa igreja. Então, o cristão leigo e leiga, o batizado, por ser batizado, por ter o Espírito Santo, deve ajudar a construir essa igreja, esse mundo melhor. É uma vocação para a comunicação que a igreja tem e que nós, por sermos batizados, herdamos. Exatamente. Não tem como sair disso. Não podemos nos excluir do processo. Na verdade é isso. Então, o papel do comunicador, o papel da pastoral da comunicação lá na igreja, lá na base, é, primeiramente, formar, ajudar essa formação. Dizer para aquele fiel que vai na missa, às vezes chega em cima da hora e sai rapidamente. Isso é importante. Celebrar é importante, em comunidade. Mas a ideia é formar para que ele se engaje, né? Crie também um afeto na comunidade e queira se doar também um pouquinho mais, né? Ajudando a construir uma igreja participativa. Muito bem. Dom Juarez, nesse caminho, né, a partir das diretrizes, o Regional Sul 3 também tem feito um caminho interessante de sinodalidade nesse olhar da pastoral da comunicação, com uma escuta das províncias eclesiásticas, da realidade das dioceses. Como aconteceu isso ao longo do tempo e qual a importância desta escuta para planejar uma caminhada? É interessante, o documento final do sínodo, que alimentou a construção das diretrizes, não podemos esquecer disso, né? A Igreja Universal produziu um documento, depois de 2 sessões, também num processo sinodal de construção, um texto muito bom, não pode deixar de ser estudado. Ali fala de vínculos, né? Conversão dos vínculos. O que significa isso? Que nós temos que criar uma relação harmoniosa entre a igreja local, a nossa comunidade lá, onde nós vamos participar da missa, a capela, né? Ou a nossa pastoral, e vai crescendo, né? Essas pastorais devem estar ligadas uma à outra, numa pastoral de conjunto, que a gente fala, ou seja, todas elas em relação, harmoniosamente. Depois, a paróquia, todas as paróquias também formam essa rede, e aí forma a diocese unida com outras dioceses formam um regional, assim como os regionais formam o Brasil, né, a Conferência Episcopal. Então, essa imagem de interligação são os vínculos entre o âmbito superior, o âmbito menor, mas no nosso regional foi essa a ideia. Não ficar só no regional, uma visão ampla, mas também um processo de escuta das províncias eclesiásticas, que estão ligadas ali em torno da sua arquidiocese, são 4 províncias eclesiásticas do Rio Grande do Sul. E cada diocese também deve escutar as suas paróquias, e cada paróquia deve escutar as suas comunidades e as suas pastorais. Então, essa grande escuta forma uma igreja sinodal. Muito bem. Para nós irmos encaminhando essa nossa participação aqui no Razões da Fé, Dom Juarez, qual é a caminhada que a PASCOM da Igreja no Rio Grande do Sul vai fazer, planejando o seu caminho nos próximos meses, nos próximos anos? Nós queremos continuar esse processo, porque é um processo que não para. A Igreja Sinodal não é uma moda temporária, um modismo, não é isso. A Igreja já nasceu assim, com Jesus, né? O lava-pés, as primeiras comunidades lá em Atos 2, né? Onde todos se reuniam para rezar e se ajudavam mutuamente. O próprio Congresso Vocacional em setembro, aqui nesse espaço em Aparecida, vai refletir sobre isso também. Aliás, todas as pastorais são convidadas a refletir sobre isso, é impossível não refletir sobre isso. Então nós queremos continuar esse processo e dizer para as bases, né, para todas as pastorais das comunicações das suas paróquias, que esse processo não para. É um processo de diálogo permanente, acolhida, respeitosa, até o diferente, não podemos esquecer disso,
porque nas nossas comunidades tem muitas pessoas que pensam diferente. Aqueles também devem ser escutados, eles também têm o Espírito Santo. Então, os que pensam diferente também são convidados a participar. Todos, dizia o Papa Francisco, né? 3 vezes, todos. Então, esse processo deve continuar e queremos ajudar a Igreja do Brasil a evangelizar, a anunciar Jesus Cristo. Tem comunidades, né, de discípulos missionários, de uma igreja sinodal, sustentada pela palavra, pelos sacramentos, a caminho da plenitude do reino de Deus. À luz da opção preferencial pelos pobres. À luz da opção preferencial pelos pobres, que realmente faz parte da nossa vida. Muito bem. Muito obrigado, Dom Juarez. Obrigado por acompanhar a nossa Pastoral da Comunicação no estado do Rio Grande do Sul e por ser essa presença próxima no caminho das nossas dioceses. E vamos caminhando, evangelizando, anunciando Jesus Cristo. Obrigado pelo convite e desejo a todos o melhor, uma bênção a todos que possam continuar. Também você que não faz parte da Pastoral da Comunicação, você também é comunicador, você também é uma pessoa vocacionada, então não deixe de participar e que Deus abençoe a todos. Amém. E de pronto nós passamos a palavra para Dom Edilson Nobre, bispo de Guarabira, na Paraíba, e membro da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB. Vamos escutar. É um prazer muito grande poder estar aqui participando deste momento, dessa conversa, né, que vamos agora iniciar. Com muita alegria, coloco-me à vossa disposição. Muito obrigado. Nós vamos falar um pouquinho sobre diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. A gente sabe que no mês de abril nós tivemos aqui no Santuário Nacional a Assembleia dos Bispos, que teve o coroamento, vamos dizer, de um trabalho feito, construído nos últimos 4 anos para a elaboração das novas diretrizes, e agora é hora de colocar em prática toda essa missão. Como nós podemos aliar, Dom Edilson, comunicação e diretrizes da CNBB? Eu gostaria de dizer, inclusive eu estou com o resultado do trabalho aqui, né? Porque isso aqui é uma pedra preciosa, tá? Isso aqui é fruto de um trabalho construído em mutirão. Se existe um exemplo concreto de sinodalidade, está aqui. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil são fruto de um trabalho construído em mutirão, onde se começou nas bases e não foi de um dia para outro. São 4 anos que a gente vem dentro desse processo. A última assembleia foi para culminar um trabalho que começou há muito tempo. Inclusive, nós estávamos esperando, dando digamos, não uma pausa, mas aguardando o término do sínodo, porque a gente queria que as diretrizes estivessem na sintonia com o sínodo. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, elas são um reflexo do sínodo. Aquilo que o sínodo orienta, nós absorvemos tudo e está aqui. E a beleza das diretrizes é porque, de fato, a gente percebe que houve uma participação imensa, não somente dos bispos, mas de assessores e das bases. E quando nós chegamos à última assembleia, depois de todo o trabalho já começado, que já houve muitas colaborações, eu imaginava que os acréscimos seriam mínimos, mas é impressionante lembrar que houve mais de 1.500 proposições ainda na última assembleia. E não ficou uma coxa de retalhos. Ficou um documento belíssimo, construído, acessível, e que envolve o interesse de todos os bispos, porque aqui não é um trabalho de um. Teve uma comissão, Dom Leomar teve um trabalho muito importante na condução, né, coordenando a equipe, a comissão, para organizar o trabalho, mas aqui é fruto de toda uma contribuição que foi dada pelos bispos do Brasil, que éramos em torno de quase 400 bispos reunidos, e terminou aqui, nessa pedra preciosa que agora precisa ser conhecida, assimilada, para ser colocada em prática. Qual o aspecto comunicacional que eu coloco? Primeiro, que eu quero destacar, o agente da Pastoral da Comunicação não deve buscar aqui nas diretrizes somente aquele ponto que diz respeito à comunicação, que tem, tá? As diretrizes, elas estão distribuídas em seis capítulos.
E no 6º capítulo, trata da questão da comunicação. Na questão das conversões que o Sínodo nos aponta. Isso, das conversões, exatamente. A conversão das relações, dos processos, dos vínculos. E dentro dessa conversão, que aí já tem uma palavra importante, conversão pede mudança, né? E dentro deste aspecto da conversão das relações, entra a questão da comunicação. Mas o que eu quero aqui destacar nesse programa tão bonito, um título tão bonito, Razões da Fé, é que o agente da pastoral da comunicação não pode se deter nessa página do 6º capítulo. Nós precisamos nos apropriar de tudo que está nas diretrizes, desde o 1º capítulo até o último, porque aqui é o que a igreja deve realizar. E o agente da PASCOM, ele deve, acima de tudo, a pastoral da comunicação, ela deve, acima de tudo, colocar em evidência aquilo que a igreja está querendo. Então, conhecer bem essas diretrizes, essa estrutura do que o documento oferece, e ver como colocar isso na prática é muito importante, muito importante. Tanto o diretório de comunicação da igreja no Brasil, as diretrizes também apontam algo nesse sentido, e o próprio guia de implantação da PASCOM nos falam sobre a questão do ser e estar em comunhão, estar a serviço. Nós podemos reafirmar isso, de que a comunicação da igreja ela se explica quando está a serviço das outras Podemos pastorais. fazer um destaque aqui, porque dentro do aspecto comunicação, são 8 pontos que são apresentados, que refletem sobre a comunicação na igreja, e 5 indicações pastorais. Tá? Dentro destes 8 pontos, eu destaco exatamente esse que você está mencionando. Toda presença da igreja nos meios de comunicação, sobretudo nas TVs, rádios e redes sociais, é sempre eclesial. Quando conteúdos são produzidos de forma individual, sem sintonia com a visão e a missão da igreja, podem gerar ruídos. Não vai ser comunicação da igreja. Isso poderá gerar ruídos, conflitos e desinformação. Às vezes a pessoa está desinformada e na base do achismo ou de uma visão eclesiológica que não está de acordo, que não está em comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana, então esse ruído pode acontecer. Por isso é necessário integrar iniciativas, cultivar a unidade e ter sempre em vista o bem comum, a verdade e a comunhão. Tem uma palavra-chave aqui que eu acho que é muito importante para os comunicadores, de um modo geral, não apenas os agentes da pastoral da comunicação, mas aqueles que ousam entrar no mundo digital e ocupar espaço naquele ambiente digital que a igreja pede que isso seja feito. Mas a gente precisa chegar sempre dentro deste espírito da comunhão, para que, de fato, o trabalho que fizermos naquele ambiente digital não venha gerar ruído, mas, pelo contrário, proporcione a unidade da igreja, porque o maior testemunho e a maior comunicação que nós devemos fazer para o mundo é provar que é possível, apesar da diversidade, garantirmos a unidade da igreja. E é nesse sentido, aqui no nono encontro da PASCOM se falou muito também sobre a questão da unidade. E nós sabemos que entram questões ideológicas, questões de devocionismos populares, devocionismos individuais, e que vão criando ruídos muitas vezes. Isso. E até teve o padre Josileudo, que ele me chamou muito a atenção, uma das falas dele, dizendo: não importa a minha opinião, importa o que a igreja fala. Isto. Se nós entramos nas redes sociais como um agente de pastoral, como um membro da igreja, seja um ministro ordenado ou não, mas se nós nos colocamos como agente pastoral, se nós assumimos a nossa identidade católica, nós precisamos ter todo esse cuidado, ter o conhecimento da doutrina, aquilo que a igreja ensina, para a gente não destoar, para que, ao invés da gente atrair as pessoas para viver a comunhão na igreja, não causarmos uma situação de polêmica
que leve as pessoas a ficarem na dúvida como fazer, como se comportar, como reagir diante daquelas colocações feitas. Então é muito bonito. O tema do nosso encontro está muito interessante, porque é evangelização em movimento. Exatamente. Tá? A evangelização ela é dinâmica, não é estática. Desafio para a igreja. E esse movimento é exatamente porque a gente vai se adequando às realidades novas que vão surgindo e tudo mais. Mas essa adequação é dentro de uma perspectiva que não cause o ruído no processo da comunicação. E não cause ruptura. Isso. E também eu acho que esse encontro está sendo muito interessante porque a gente está exatamente evidenciando o aspecto pastoral. Porque quando nós falamos de pastoral da comunicação, geralmente as pessoas olham mais a parte técnica, porque é alguém que tem facilidade de lidar com os equipamentos de comunicação, de ter o domínio sobre as redes sociais e tudo mais, sobre as ferramentas de comunicação, e às vezes as pessoas ficam nisso. Quando a gente fica somente nisso, é uma questão, fica só no aspecto tecnicista, então tem uma lacuna, porque nós somos igreja, e a nossa missão de comunicadores na igreja é ir além disso, é sermos testemunhas do Evangelho. E esse aspecto está sendo bem enfatizado neste encontro, que está sendo maravilhoso. Porque temos que colocar em prática o que está no objetivo geral, de fato, das diretrizes. Evangelizar, anunciando Jesus Cristo. Isso. As diretrizes já têm um objetivo bem claro, está muito claro, muito específico. E para quem tem o texto das diretrizes em casa, a página 16 vai... Muito bem. Na página 16, é bom que você está me ajudando aqui, né? Na página 16, está aqui. Está tudo esclarecido. Evangelizar é a missão da igreja, então a gente não tem como partir de outro caminho. É evangelizar, é a consciência, é levar adiante aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, o seu evangelho, anunciando Cristo. Não é a si mesmo, não é a projeção pessoal, é a pessoa de Jesus como igreja, e uma igreja sinodal que caminha junto, não é uma igreja bagunçada, cada um querendo fazer como quer, não. É a igreja junto sinodal. E às vezes mais um pouco mais devagar. Isso, devagar, sem pressa. Fazendo caminho. Né? Quem tem pressa come cru, né? Vamos usar aqui a linguagem popular. Em comunidade de discípulos missionários, porque isso é interessante também. Apesar de sermos muitos, mas cada um precisa estar no núcleo, ter um grupo de atuação para que a gente não se sinta perdido no meio da massa, né? Em comunidade de discípulos missionários, fiel. E aqui eu quero destacar a evangélica opção preferencial pelos pobres. Sempre. A igreja, no dia que esquecer dos pobres, está rasgando o evangelho, porque isso aqui é uma proposição que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos pede isso, Ele nos dá a devida atenção a esses que precisam, e a igreja não pode jamais esquecer. A opção preferencial pelos pobres não é uma atitude ideológica, é a vivência concreta de um evangelho pregado por nosso Senhor Jesus Cristo, que mostra o amor, sobretudo àqueles que mais precisam, a atenção àqueles que mais precisam. Opção preferencial pelos pobres, a caminho da plenitude do reino de Deus. Porque, afinal de contas, a gente não pode esquecer que esse mundo que nós vivemos aqui é passageiro. A comunicação passa. A comunicação passa, nós passamos, e aí, enquanto houver gente na face da terra, então a igreja vai cumprindo o seu papel de comunicar Cristo, mas todos nós vamos caminhando na direção desse reino definitivo. Isso aí. Muito bem. E assim a gente vai concluindo essa participação. Dom Edilson, muito obrigado por disponibilizar o tempo para estar aqui conosco. De nada, nós Felipe. Podermos, então, conversar sobre a comunicação a partir das novas diretrizes. Foi bom lhe conhecer e quero transmitir o meu abraço a todos os ouvintes e muito obrigado pelos que nos acompanham. Muito bem. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer
e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Ter um seguro é tudo, é proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Venha para Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre, é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fone 2628-2200. WhatsApp 549-9146-9446. Siga nossas redes sociais e acompanhe dicas e informações. Acesse aí o Facebook e o Instagram da Borfar Seguros e confira. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência.
Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Um cardápio de dar água na boca, preparado diariamente para te surpreender e proporcionar um almoço diferenciado em Farroupilha. Dezenas de pratos quentes, saladas, grelhados e sobremesas. E além de tudo isso, você encontra um ambiente aconchegante e propício para a hora do seu almoço. Venha conhecer e provar as delícias do restaurante Vicentinos, junto ao Clube do Comércio, na Praça da Bandeira. Restaurante Vicentinos, uma delícia de cardápio para o seu almoço, bem no coração de Farroupilha, de segunda a sábado, esperando por você. Seja bem-vindo à Rosler Diagnósticos por Imagem. É um prazer atendê-lo. Aqui é uma das salas de ultrassom dedicada à saúde da mulher. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e pelas redes sociais também da nossa Diocese de Caxias do Sul. O programa Razões da Fé desta semana é um pouquinho diferente. Ele foi gravado em partes lá no Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação, o 9º Encontro Nacional da PASCOM, que aconteceu entre os dias 24 e 26 de julho no Santuário Nacional em Aparecida, e nós, enquanto diocese, estivemos presentes. O Regional Sul 3 teve a participação de 39 agentes da PASCOM, de diversas dioceses, e nós, da nossa Diocese de Caxias do Sul, tivemos a participação direta da Regina Dias Schmidt, da paróquia da Matriz de Farroupilha, e também a Tânia de Barba, da paróquia de São Marcos. Tivemos também o Ismael, da paróquia Matriz de Farroupilha. Eu estive também, e o Maurício Deon também esteve lá no encontro. Então, estivemos em vários representantes também em nome da nossa igreja local. E nós gravamos algumas participações no programa Razões da Fé. E nós tínhamos lá o stand da Trabalhos Acústicos, que é justamente a empresa que patrocina o nosso Razões da Fé. E lá, então, foi montado um estúdio provisório de podcast e nós gravamos algumas participações. Nos blocos anteriores, nós acompanhamos Dom Juarez Albino Destro e Dom Edilson Soares Nobre. E agora nós vamos acompanhar Dom Hamilton Manuel da Silva, bispo de Guarapuava, no Paraná, e membro da Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB, que vai nos ajudando também a entender esta dinâmica entre as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, a pastoral da comunicação e a dimensão pastoral para o trabalho com a comunicação nos diversos organismos da nossa Igreja. Vamos acompanhar. Uma alegria estar com vocês nesse momento importante, sobretudo para a pastoral da comunicação de todo o Brasil. Estamos aqui no 9º Encontro Nacional, uma participação inédita, mais de 1.500 pasconeiros e pasconeiras, mais de 40 padres e vários bispos referenciais dos regionais. Então é um momento de encontro, é um momento de partilha, é um momento de conscientização
tenho certeza que voltaremos para as nossas dioceses, paróquias e comunidades, não apenas como conteúdos a serem transmitidos, mas como experiências a serem compartilhadas. Aliás, esse é o objetivo da nossa pastoral da comunicação. Muito bem. E como é que a gente pode falar, Dom Hamilton, sobre essa questão de uma dinâmica de uma pastoral da comunicação em movimento? Uma pastoral que caminha. Ela está em movimento porque não é uma pastoral à parte. Ela perpassa. Junto com a vida missionária ou a dimensão missionária está a dimensão da comunicação. Comunicação e missão caminham de mãos dadas. Então, quando dizemos, pelo batismo recebemos a vocação missionária, ide por todo o mundo, mas recebemos também a comunicação na missão, pregai o evangelho. Não podemos separar as duas dimensões, ir e pregar. Inclusive, no rito do batismo, o padre coloca o dedo na boca e no ouvido da criança e diz, éfata, abra-te, você já está preparado para ouvir e para falar. Ou seja, para ouvir o que Deus tem a comunicar na sua vida e, ao mesmo tempo, comunicar a outras pessoas aquilo que você vive como experiência de Deus. Por outro lado, a evangelização em movimento, falando da comunicação, significa uma pastoral da comunicação transversal, porque ela perpassa todas as expressões pastorais de uma diocese, de uma paróquia, de uma comunidade. Então não podemos pensá-la à parte, como alguém que fica esperando fotos a serem partilhadas, informações a serem comunicadas. Não. Aquela foto, ela traz uma mensagem. Aquela informação, ela é uma comunicação porque ela dinamiza a vida paroquial. Então, tudo aquilo que esta pastoral, em nível transversal, se movimenta, ela está incluindo e tornando a paróquia, e não pessoas, missionárias e comunicadoras. Porque o nosso Deus é comunicação. Muito bem. Dom Hamilton, o senhor tocou em um tema importante que é o batismo. O batismo que nos prepara, que nos dá este impulso para a missão. Todos batizados, somos missionários. E o Sínodo dos Bispos, todo o processo sinodal que a Igreja fez entre 2001 e 2024, e depois esse documento final que foi lançado, nos ajuda a entender a dignidade batismal de todo cristão. Como nós podemos relacionar a dignidade batismal de todo cristão com a missão que todos temos de evangelizar e comunicar? Mais do que relacionar, significa tomar consciência. Porque a partir do momento em que eu fui batizado, eu me inseri numa comunidade igreja. Eu me tornei corpo, membro do corpo de Cristo, que é a igreja. E não se imagina um corpo morto, sem movimento ou sem ação. Jesus deixou isso claro quando fala da videira e dos ramos. Fomos enxertados nesse tronco que é Cristo. Então nós somos galhos que precisamos produzir frutos. O galho à parte, ele morre, ele seca, não produz nada. Então na igreja, a consciência da esterilidade faz com que eu passe para uma cultura contrária, que é a fertilidade que vem de Deus. Deus é fecundo em dons que nos cumulou. E a sua igreja, onde Cristo ressuscitado se faz presente, onde o Espírito Santo atualiza Jesus Cristo no mundo e perpassa como sangue nas veias dessa igreja. Então, como pensar uma igreja acomodada, preguiçosa, fechada, autorreferencial? O Papa Francisco foi aí o Papa que marcou nos puxando para fora. Uma igreja em saída, uma igreja em movimento, uma igreja sinodal. Então, a consciência do batismo já é uma consciência eclesial, missionária e comunicadora ou comunicativa. Não tem como separar. Muito bem. E a gente percebe que
CNBB, por meio das diretrizes que foram aprovadas na Assembleia dos Bispos no mês de abril, ela quer nos provocar a recepcionar o sínodo da sinodalidade. Como nós podemos, enquanto pastoral da comunicação, enquanto instâncias de comunicação da Igreja, como a Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB também entende o processo de comunicação da Igreja nas diretrizes para recepcionar o sínodo? Olha, o sínodo ele já está presente com as suas conclusões dentro das diretrizes, né? Nessa última assembleia, nós que já tínhamos recebido, mais de 20 edições foram corrigidas, aperfeiçoadas das diretrizes, um processo de 5 anos. Nessa assembleia nós tivemos uma colaboração ainda maior, foram mais de 1.500 emendas que chegaram. Ele ficou enriquecido, atualizado, já com as conclusões do sínodo. Então essas diretrizes, elas já vêm com tudo aquilo que é necessário hoje trazer, e nós temos ali alguns números que receberam, foi pedido, a Pastoral da Comunicação contribuiu para falar do mundo digital como novo espaço, um areópago novo de evangelização. Então, se nós temos tantas partes do mundo, inclusive o Brasil, a região amazônica, como um espaço privilegiado para a missão além fronteiras, nós temos hoje também, né, no mundo atual, nós temos aí o mundo digital que Bento XVI chamou de continente digital a ser explorado. Exato. Então nós não estamos aí como curiosos ou alguém que só entra para engajar e ser curtido. Tudo isso o sínodo falou e foi aperfeiçoado nas diretrizes. Nós estamos aí como cristãos, nós estamos como missionários, como evangelizadores, partindo de Jesus e da Igreja, revelação, tradição e magistério, para focar pessoas do outro lado. Nós temos uma tela apenas que nos separa. Antes falávamos só de amigos virtuais, pessoas virtuais. Isso parece algo genérico ou superficial. Não, nós estamos aqui diante de pessoas. O que nos separa é uma tela. O mundo ficou mais curto. O mundo ficou mais próximo, embora muitas vezes estamos mais solitários e separados, porque quem não tem a consciência de estar enquanto missão e missionário, só separa e divide. Aí estamos vendo polarizações, o ódio sendo lançado, opiniões de autorreferencialidade sendo compartilhadas. Ou seja, esse não é o papel do cristão. Então precisamos estar de um jeito novo. O cristão faz a diferença. E a diferença nesse mundo digital é garantido pelas diretrizes, pelo sínodo. E aí nós vamos com espiritualidade, com formação, nós vamos trabalhando em equipe, sentindo-se igreja. É a igreja que está, é a paróquia missionária. Eu estou aí apenas como um colaborador, um semeador de uma semente nova neste campo que pede: atinja os corações levando Cristo e leve os corações a Cristo. Eis o grande desafio hoje do mundo digital. Dom Hamilton, eu vou tocar num tema que é um pouco espinhoso, mas que nós não podemos nos furtar de falar. 2026 no Brasil é ano de eleições. E nós sabemos o quão polarizado está também todo esse... Nas nossas comunidades, nas nossas famílias, muitas vezes, a polarização por causa da política. Qual é o nosso modus operandi enquanto membros de pastoral da comunicação, enquanto agentes de comunicação, não só eclesial, mas mesmo lá na família, no trabalho da gente? Qual é a nossa função de testemunho para evitar as polarizações e ajudar as pessoas também a estarem mais conscientes? A nossa conscientização é a própria noção que nós temos do próprio Deus, o Espírito Santo. Espírito que divide não é Espírito de Deus. Desde o início, Pentecostes une a língua da comunicação é o amor. E amor não divide, amor congrega. Amor não separa, unifica.
Então, o espírito que divide não é espírito de Deus. Paulo chama na carta a Gálatas de espírito egoísta. Santo Inácio de Loyola diz espírito capetal. E o caboclo diz espírito de porco. Então, aquilo que divide não é de Deus. Então, nesse mundo dividido, nesse mundo polarizado, sobretudo neste momento com a questão política, eu preciso mostrar qual é o espírito que me conduz. É o Espírito de Deus. Jesus diz, o Espírito do Senhor me conduz. E esse Espírito está em nós desde o batismo. Nós confirmamos, selamos na nossa crisma. Então, como pensar um cristão nesse momento que divide, que ajuda a polarizar e semear ódio ou mostrar a sua preferência? Como cidadão, você tem que votar em alguém. Essa é uma consciência política, eu não posso votar em branco, eu não posso jogar fora o meu voto, é a oportunidade de transformação da sociedade. Mas como cristão, eu não estou falando em nome próprio, estou falando em nome da igreja. O Papa Leão tem dito, a CNBB já se manifestou com uma nota, a igreja não tem partido político, ela não pode estar com ideologias partidárias, ela precisa visar o bem comum. Isso nos une numa política, na boa política. O Papa Francisco tinha falado muito disso e fala na Fratelli Tutti. A boa política semeia o bem comum, justiça, fraternidade, amor, a causa dos pobres, dos vulneráveis. Nós abraçamos, que isso é evangelho. Essa foi a pregação e o testemunho de Jesus. Então, a boa política vem de polis é cidade, cidadãos, que são cristãos. Se o Estado é laico, o povo é religioso. Então, o que nos congrega aí é evangelho. Então, eu não posso mostrar preferências por pessoas, até porque pessoas são falhas. E elas não contemplam o evangelho como um todo. Isso seria buscar uma perfeição. Então, ficar puxando pessoas que estão aí, candidatos, e ligando a evangelho como se fossem a solução, ou o grande inspirado, o enviado de Jesus, isso é uma falta de consciência política e cristã. E eu acho que é algo que nós, enquanto agentes de comunicação, temos que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que quer se promover usando a igreja. Com certeza. E outra questão, você está como igreja, você está como cristão, eu não posso jogar a igreja dentro deste patamar dividido, eu não tenho direito de estragar a fé das pessoas. Então, estou falando em nome da igreja, cuidado, em nome de igreja é Papa, é CNBB, é o padre. Então, isso daí compromete a própria ação evangelizadora. Então, busque unir, busque levar uma consciência em prol do bem-estar, do bem comum, da fraternidade maior e da inclusão das pessoas, mas sem polarizações ou partidarismos, o que resulta em ideologia. Igreja não prega ideologia, ela prega o evangelho. Você, pasconeiro e pasconeira, está em nome do evangelho, falando em nome de Jesus. E Jesus, que viveu num contexto também de tantos partidos, olha lá os fariseus, os saduceus, herodianos, os zelotas. Jesus em nenhum momento ele compactuou com partidos, mas ele chamou e corrigiu a atenção de todos. Justamente. E nós, para concluir, Dom Hamilton, nós temos a missão de comunicar, a missão de levar o evangelho. Voltando à questão das diretrizes, nós estamos diante de um objetivo geral nas diretrizes que aponta evangelizar, anunciando Jesus Cristo, no contexto urbano, numa igreja sinodal, não esquecendo a evangélica opção preferencial pelos pobres. Como nós podemos trabalhar isso na prática? Não temos uma fórmula pronta. Temos diretrizes gerais, ou seja, nós temos caminhos a serem feitos, cujo caminho da unidade é o próprio Jesus. Eu creio que você pegando o objetivo geral, que sintetiza as diretrizes, que na verdade é uma continuação das outras que tivemos. Palavra, iniciação à vida cristã,
missão, vida missionária, pequenas comunidades que chamamos comunidades eclesiais missionárias, caridade, compaixão, inclusão dos menos favorecidos, né, os pobres. Conversões dos Conversão pastoral parte de uma conversão pessoal. Senão não tem conversão de mente, conversão de coração. Senão não temos uma conversão pastoral. Tudo isso são diretrizes que partem do Evangelho. Para mim, o pensamento deve ser sempre: se Jesus estivesse aqui, o que ele pensaria? Que atitudes ele teria? Que palavras ele diria? O Jesus que se encarnou um dia não está, mas o Cristo da fé, o ungido, está. Pelo batismo somos Cristos, ungidos e escolhidos do Pai. Então, eu vou em nome de Cristo. Cristo estando aqui, o que ele diz, o que ele fala, o que ele age, o que ele pensa. É nessa motivação que os santos deram uma resposta no seu tempo. No nosso tempo, com tantas ferramentas que a tecnologia nos dá e com tantas oportunidades de evangelização, não cruzemos os braços e vamos, em nome de Cristo. Igreja, que é Cristo continuado na terra, vamos agir sem medo, com mansidão, naturalidade, gratuidade, fé e disponibilidade. Muito obrigado, Dom Hamilton, por estar conosco nesse momento. Assim nós vamos concluindo o nosso programa Razões da Fé desta semana, um pouco diferente, um pouquinho mais curto, porque nós tivemos então a participação desses 3 bispos diretamente do Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação. Lembramos que o programa Razões da Fé tem o patrocínio de Trabalhos Acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Até a próxima semana, fique bem! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. TV Serra, unida com você na fé e na oração. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar
olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Um coração que nunca deixou de pulsar. Desde 1934, ele bate no centro de Farroupilha para conectar vidas. Vidas confiadas a nós e tratadas com todo cuidado, carinho e atenção. O Hospital São Carlos se consolida hoje como uma das principais instituições de saúde da Serra Gaúcha. Oferece atendimento especializado com o que há de mais moderno em tecnologia. Mas, para nós, o que mais importa é que você se sinta bem enquanto estiver conosco. Tudo faz parte de uma grande engrenagem, que começa com um acolhedor sorriso na recepção e segue com uma hotelaria eficiente. Na outra ponta, a segurança dos nossos pacientes. A qualificação da equipe é constante, com cursos e palestras. Formações fundamentais para operar nosso moderno parque tecnológico. Equipamentos utilizados nos mais diversos procedimentos, especialmente em traumato-ortopedia, para o qual somos referência para 34 municípios gaúchos. Com o objetivo de prestar atendimento de excelência, criamos o Centro de AVC e investimos na modernização da unidade de tratamento intensivo, reconhecida por 3 anos consecutivos com o selo de UTI eficiente. E para proporcionar uma assistência global, o nosso Centro de Especialidades oferece atendimento em mais de 20 áreas médicas para planos de saúde, SUS e particulares. Somos também uma instituição que trabalha para ser econômica e financeiramente viável. As ações vão desde a captação da água da chuva, passando pela instalação de placas solares, até chegar aos investimentos necessários para aumentar a eficiência dos processos. Hoje, o São Carlos atende diversos convênios, buscando contemplar toda a comunidade com um serviço de saúde humanizado, onde o paciente é o nosso maior bem. Um coração que segue pulsando a cada nova vida que nasce na nossa instituição. Hospital São Carlos. Vida que pulsa. Mercado e Assados Bianchi, sempre a melhor opção para suas compras diárias. Açougue, padaria, verduras, frutas e tudo o que você precisa para a sua casa. Aos finais de semana, faça sua encomenda de frango assado com a opção de massa e maionese. Temos ainda carnes assadas como costela e matambre. O melhor frango assado da cidade você encontra no Mercado e Assados Bianchi, Rua Independência 291, bairro São Luís, fone 3261-3506. É de dar água na boca de tão delicioso que é. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.